Fala galera, Rogrão aqui. Esse aqui é um vídeo que eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu não quero editar, vai ser eu falando mesmo com vocês, vai ser uma troca de ideia rápida aqui. Eu vou começar a postar tipos desse vídeo mais de opinião e tal, e então vai ser sem edição, sem nada. Eu vou colocar um trecho aí de eu jogando FIFA aí, acho que o 23 recentemente, o Pro Clubs Online, óbvio. E enquanto isso, eu vou falando em cima e é isso, tá? É um vídeo de opinião e como tá no título do vídeo aí, é sobre o declínio do FIFA, tá? Então eu vou colocar aí a gameplay rolando aí da live que a gente fez há um tempo atrás. E enfim, vocês vão conseguir ver na gameplay vários bugs e tal. Não vou colocar áudio nem nada, vai ser só minha voz aqui, minha cara e por detrás da gameplay. E beleza, vamos começar a falar do FIFA, cara. O FIFA é um jogo que eu era muito fã. Assim, primeiro eu comecei no Wing Eleven lá atrás, né? No Wing Eleven de Play 1. Na verdade, comecei mesmo, sempre gostei muito de futebol. Quem me conhece sabe. Mas eu comecei a jogar o, o International Superstar Soccer Deluxe, né? Do Super Nintendo. Na verdade, foi o Ultimate Soccer, né? Do Master System, mas enfim, aí vai aquela coisa, né? Master System, Ultimate Soccer, aí Internet Super Soccer Deluxe do Super Nintendo, e aí o Wing Eleven de Play 1, e o Wing Eleven de Play 2, e depois Pro Evolution Soccer Play 3, aí eu acho que Play 3 eu já entrei no FIFA, né? Se eu não me engano, eu comecei a jogar a franquia FIFA, assim, eu já tinha jogado, joguei muito FIFA, se eu não me engano, 2000. É aquele que tinha o It's Only Us do Robbie Williams na abertura, que é sensacional, inclusive. Eu acho que é o FIFA 2000, quase certeza. Mark Overmars no Arsenal. Eu lembro até hoje que eu fiz tipo um modo carreira, assim, com meu irmão e tal. Não era modo carreira exatamente, mas era tipo, a gente jogou a liga inglesa lá, eu lembro até hoje. Enfim, não é esse o ponto. Então, assim, quero só fiz essa base para mostrar que eu jogo FIFA há muito tempo, eu jogo jogos de futebol há muito tempo, né? Mas a franquia FIFA, como a gente conhece, eu joguei em Play 3, Play 4 e recentemente em PC desde o FIFA 11, tá? Do FIFA 11 ao FIFA 17, eu fui extremamente viciado em FIFA, muito assim, do nível de jogar todo dia e muito, assim, é uma parada que atrapalhou minha vida, é sério, tipo, não tem. Foi tipo uma parada paia, tá ligado? Porque chegou a atrapalhar real, assim, tipo, eu não jogava outras coisas, eu só jogava FIFA, praticamente não jogava outras coisas, eu não tinha PC na época, então, principalmente na época do Play 4 ali, do Play 3, o PC que eu tinha era muito fodido, então era tipo pra jogar jogo mais leve, tipo, sei lá, Brasfoot, Championship Manager, e coisas do tipo CS 1.6, enfim. Então, jogar mesmo era no console. Então, eu tive Play 2, Play 3, Play 4 e Play 1. E, cara, eu sou de uma família de quatro irmãos. Então, pensa, quando todo mundo morava na mesma casa, hoje cada um mora na sua casa, mas quando todo mundo morava na mesma casa, eram quatro, quatro marmanjos dentro de casa, quatro moleques dentro de casa, depende da época. E, cara, era um PC. Depois, cada um foi tendo o seu e tal, mas por muito tempo foi um PC e um console. Tipo, então, era tipo, como vocês sabem, eu tenho irmão gêmeo, então, cara, como é que faz para os dois jogarem? Futebol. Ficavam jogando contra o outro, aquela coisa, e às vezes meu irmão do meio também jogava, raramente meu irmão mais velho jogava. E então, meio que sempre os dois jogar tinha que ser um jogo de dois. E quando. E é foda, porque aí quando você vicia tanto que quando você tá jogando sozinho, quando seu irmão não tá com você, ou você tá sozinho em casa, você acaba jogando FIFA também, porque você gosta do jogo, você vicia, você quer fazer seu modo carreira, enfim. Sobre a franquia FIFA, eu nunca gostei muito da ideia do Ultimate Team, tá? Eu tenho alguns tópicos aqui que eu anotei aqui pra gente fazer o vídeo. Igual eu falei, não vai ter roteiro, não vai ter edição, não vai ter corte. Eu vou terminar de gravar esse vídeo, eu já vou jogar pro YouTube e eu vou fazer só a thumbnail. A ideia é essa, é vídeo rápido para eu poder
ter tempo, assim, tipo, como eu digo assim, porque o que acontece, eu tô fazendo um vídeo do Zelda que é muito, ele vai ser grande e tá me dando muito trabalho, o Zelda 1, tá ligado? Aquele tipo de jogo que eu posto aqui, que eu faço em live, que eu jogo em live e eu meio que faço um resumo da jogatina, só que, velho, Zelda é gigante, então tá me dando trabalho, então enquanto esse vídeo não sai, eu tô postando outras coisas, sacou? Enfim, o FIFA 11 me pegou muito, assim. Tipo, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, véi, caralho. Eu lembro na época, muita gente falando, cara, porque sempre foi, né? Por muito tempo, pelo menos aqui no Brasil, o PES sempre foi na frente. O Wing Eleven sempre, mano, a galera nem sabia o que que era FIFA, velho. Sei lá, FIFA 6, FIFA 7, mas a galera nem jogava FIFA. A galera não jogava FIFA. Era só Wing Eleven, as lan houses que você ia, sei lá, ir na casa do primo, ninguém tinha FIFA. Todo mundo tinha Wing Eleven, todo mundo tinha Pro Evolution Soccer, enfim, tanto faz. Então, cara, aí eu lembro até hoje quando eu ganhei o Play 3 do meu pai e eu vi muita gente falando, cara, o FIFA 11 tá doido, o FIFA 11 tá legal. Acho que o FIFA vai bater o Wing Eleven finalmente e tal. Aí, cara, eu falei, velho, quer saber? Eu vou testar, velho. E quando eu testei, eu fiquei, caralho, velho, que loucura, o jogo é sensacional, velho. Foi tipo amor à primeira vista. Eu lembro a sensação que eu tive, velho, quando você entrava naquela arena, vocês lembram? Aquela arena era, nossa, era incrível, assim, eu aprendi a fazer vários dribles lá e tal. E, cara, quem conhece sabe, eu era viciadaço em FIFA. E eu nunca joguei modo online, porque primeiro, meu PlayStation ficava no Wi-Fi e a internet da minha casa era uma merda. Ou seja, eu sempre tinha ping muito alto e travava muito, e quando eu não era desconectado, então, tipo assim, e fora que eu também nunca gostei de jogar FIFA online, porque eu acho que muda muito o meta do jogo. Eu vou explicar isso mais pra frente. Inclusive, essa gameplay que tá passando aqui atrás é do Pro Clubs, né? Mas o Pro Clubs eu também explico mais pra frente, é outra história. Mas acontece o seguinte, cara. Eu sempre gostei muito de jogar o modo carreira. Quando eu jogava online, eu jogava temporadas, eu não jogava Pro Clubs, não. E se eu não me engano, pra ser sincero, eu nem sei se tinha Ultimate Team no FIFA 11 ou qualquer coisa do tipo. Eu sei que agora tem, mas enfim. Cara, eu sempre joguei muito modo carreira, mas era muito mesmo, assim. Tipo, eu jogava 3, 4 temporadas com um time, enfim. Depois começava outra. Cara, na época que tinha time brasileiro, né? Na época que eles se importavam com o mercado brasileiro e não tinha jogadores genéricos, tinha jogadores reais. Pô, eu lembro, pô, 2013, 2014, eu sou atleticano, como vocês sabem. 2013, 2014, os melhores times do Brasil era Atlético e Cruzeiro. Cara, era do caralho. Você jogar com um amigo seu cruzeirense, ele com o Cruzeiro, time completinho, todo mundo parecido, todo mundo igual, uniforme perfeito. No estádio até que não, mas ah, uniforme perfeito, ah, ah, overall até bem parelho assim com a realidade. Algumas faces bem realistas, outras nem tanto, mas cara, só de ter aquilo ali já era e era uma parada oficial, era do caralho, era sensacional, era tipo muito fora da curva assim. E cara, eu lembro de muita coisa que eu lembro que na época eu já criticava a EA. Que, cara, eu ficava pensando assim, cara, vocês podiam melhorar isso no modo carreira. Eu sempre ficava tendo essas críticas, assim, sabe? Mas era um jogo que ao longo do tempo ele ia evoluindo. O do FIFA 11, o FIFA 12 foi melhor. Falei, caralho, cara, eu era daquele cara que eu comprava o FIFA no lançamento. Lançou no sábado. Sábado, 10 horas da manhã, eu tava com o jogo na minha mão. Eu fazia questão de ir na loja comprar. Então, assim, eu era viciado mesmo. Aí eu e meu irmão sentava ali no sábado pra jogar, e a gente jogava o sábado inteiro e ficava fazendo partidas, campeonatos entre a gente. Cara, a gente era super viciado, muito mesmo. E tá, do 13 foi sensacional o FIFA 13. O FIFA 14 foi muito bom. O 15 incrível. O 16 muito bom mesmo. 17 bom. O 18, ali o 18 a parada já muda, tá ligado? Assim, eu tenho comigo que o último FIFA que eu fui viciado, que eu joguei muito foi o 17. Foi um FIFA que foi bom pra caralho, joguei demais, perdi muito tempo de vida com ele. Mas coincidiu, tá? Não foi por causa disso, mas coincidiu de ser na época do Alex Hunter lá. Vocês lembram quando colocaram. Que era legal, era uma coisa que mudou um pouco, né? Deu uma sobrevida pro jogo, porque era meio que os modos eram muito parecidos, assim, sabe? Não mudava muita coisa.
isso é uma coisa que todo jogador de FIFA tem com a EA, né? Assim, o jogo muda pouquíssima coisa de um ano para outro. E é tudo bem, assim, na época a gente até estava acostumado com isso e tal, mas era uma crítica, mas pelo menos mudava para melhor. Não o que vem sendo agora, que mudou para pior e vai mudando para pior. Eu tenho comigo que o FIFA 18, o 17 piorou pro 18, o 18 piorou em relação ao 19, aliás, o 19, vocês entenderam, né? Foi só piorando, 18, 19, 20, 21, 22. Cara, o FIFA 23 é horrível, é nojento, é muito, muito, muito ruim. Eu fui jogar, eu não consegui jogar 10 horas do jogo. É muito ruim mesmo. A jogabilidade é esquisitíssima. Ah, os jogadores parecem de plástico. Vocês estão vendo aqui o Ultimate Team totalmente bugado. Os dois uniformes aqui, todo mundo com uniforme branco. O jogo tem, sei lá, 20 anos que tem o. Tá, vamos colocar 10 anos que tem o Ultimate Team. Até hoje os caras não resolveram esse bug do uniforme aqui, tá ligado? Então times com. Tem um time que é um branco semi-rosado aqui, sabe? Sendo que você escolheu um outro uniforme, tá ligado? Essa gameplay que vocês estão olhando aqui, a gente, no caso, não escolheu o uniforme branco. A gente escolheu um outro uniforme. Foi branco porque tava bugado, tá ligado? E aí, eu não sei se eu vou conseguir passar aqui, mas teve um outro momento aqui que a gente tava jogando e aí o jogador do time deles entrou pelo nosso time, o jogador do nosso time ficou offline e o cara do time deles ficava tentando fazer gol contra pro time dele ganhar. Cara, bugadaço, assim, muito zoado, muito zoado. É, e assim, eu lembro, eu tenho alguns tweets meus, eu não vou colocar, igual eu falei, a intenção do vídeo é ser um vídeo mais rápido, mas eu vou só falando mesmo, expressando a minha opinião, mas, sei lá, se vocês tiverem interesse, eu posso até postar no Twitter ou no meu Discord, inclusive, na descrição aqui desse vídeo, se eu lembrar disso, eu vou colocar o Discord do canal, tá? Então, lá eu coloco algumas coisas mais interessantes, curiosidades, várias coisas assim de mundo dos games, enfim. É bem interessante. Eu devo postar lá pelo menos uns tweets meus de 2018 ou 2017, eu reclamando do FIFA, falando que tá uma merda e tal. E, ou seja, não é de hoje, tá? Não é uma coisa que, eu acho que. Não, não é de hoje. E, assim, eu lembro que uma das coisas que eu reclamava bastante era sobre como o jogo era 100% focado em Ultimate Team. 100% focado em Ultimate Team. O jogo era o cara que era o jogador casual, que jogava o modo carreira ali, que, cara, eu conheço muita gente que jogava isso. Às vezes o cara queria fazer o modo carreira de jogador, que era chatíssimo, porque era extremamente monótono, não tinha uma coisa que te deixava. É muito monótono. Vocês jogaram o modo carreira de jogador em algum FIFA aí, era extremamente monótono, vocês sabem do que eu tô falando. Você ficava jogando partidas infinitas e enjoava muito rápido. E assim, o modo carreira tinha muitas falhas, muitas coisas assim que, cara, dava pra melhorar. A impressão que dá é que o FIFA é feito por pessoas que não jogam futebol, pessoas que não assistem futebol, pessoas que não gostam de futebol. A impressão que dá é isso, assim. Porque, não sei, cara, eles não focam em coisas que parecem muito claras pra mim, muito óbvias pra mim, sabe? É, e como eu vinha falando, Ultimate Team, ele é um modo que nunca me pegou. Nunca me pegou. E é que a galera mais gosta. E é o que a EA ama, né? Porque além do cara gastar lá 300, 400, 500 reais no FIFA, o cara o cara paga todo ano aquela fortuna no jogo, e ele repete todo ano, que eu fiz isso muito tempo, mas eu meiava com meu irmão, e quando era de console, eu lembro, sei lá, era tipo 200 reais. Porra, 100 reais pra cada ali, pô, a gente se pagava, porque a gente jogava muito, de fato. Mas, cara, vamos colocar aqui, o cara paga 500 reais, 400 reais, 300 reais, vamos colocar 300 reais por ano pra jogar o FIFA. Então já tá entrando muita grana no bolso da EA para um jogo que tem pouquíssima diferença. Tem novas faces e sei lá o que. Tá. ah, mas o que a EA ganha mais mesmo é com microtransação. Ultimate Team, a galera torra dinheiro. É muita grana que a galera gasta com Ultimate Team. É microtransação atrás de microtransação. Então, se você tem grana e você quer colocar a grana no jogo, você
vai ter um time melhor, mais rápido do que a galera. Tá ligado? Tem vários relatos aí na internet de gente que gasta muita grana com cartinha. Virou jogo de cartinha. Eu lembro do. Não sei se vocês conhecem o Magalzão. Na época que ele streamava e tal, ele chegou a fazer muito conteúdo de FIFA, cara. Cara, ele já gastou muita. Tipo assim, coisas de. Não é exagero, né? Claro, foi o que o cara falou, né? Pode ser que ele esteja exagerando, mas eu tô replicando o que ele falou. Ele gastou dezenas de milhares de reais com cartinha de FIFA, cara. Imagina, mano, se um cara que é um cara aqui do Brasil, tipo, de boa, assim, o cara gasta, sei lá, vamos colocar um valor assim, tipo, 14 mil reais com um jogo, velho. Tá ligado? Que é tipo, que loucura, com carta pra vir jogador melhor, tá ligado? E tipo, é, pensa isso escalonado pra Europa, pra Estados Unidos, pra sei lá, o Vinícius Júnior, por exemplo, joga, ele é viciado em Ultimate Team. Jogador de futebol, Vini Júnior do Real Madrid. Ele já falou em entrevista que ele já quebrou não sei quantos controles. Claro, pra ele, isso é dinheiro de pinga. Mas é dinheiro que tá entrando no bolso da EA, da Sony, enfim. Eu fico pensando assim, cara, a galera, tem um detalhe também sobre isso. Porque a galera, ela virou fã da franquia. O que eu acho justo. Tipo assim, você começa a jogar a franquia por muito tempo, você vira fã. Mas a galera começa a virar fã num nível que ela não consegue criticar o jogo. Então, ela vira tipo meio que aquele fã cego, porque ele vê que a parada tá ruim, só que ele não admite. E o pior, quando ele vê alguém falando, ele se sente meio que tipo no direito, no dever de tipo de defender a franquia porque ele gosta daquilo. Entende? Então, tipo assim, é, o cara sabe que a parada tá ruim, que não tá legal, que tá bugada ou qualquer coisa do tipo. Vocês viram aí, tinha problema de vários problemas do FIFA 23, principalmente para PC, que é o que eu jogo agora, eu não tenho console para jogar FIFA. Cara, tinha aquela questão do anti-cheat, cara. Várias pessoas compraram o jogo e não conseguiram jogar, pô. Isso é tipo, cara, um jogo de PC, ele tem que rodar, velho. É inadmissível um jogo crashar, tá ligado? Não existe essa possibilidade. O jogo tem que rodar. Ele tem que rodar. Não existe a possibilidade do jogo crashar. Se o jogo crashou, alguma coisa está errada. Muito errada. Não pode. É tipo. Enfim, tem várias coisas. Voltando no que eu tô falando aqui, velho, o FIFA é tipo. É um jogo que deixa as pessoas meio cegas, assim, porque o cara não consegue criticar o jogo. Ele vê que tá ruim, mas ele continua jogando. Ele meio que perde o senso crítico da parada. Ele vai jogando e ele, tá ruim, mas é o Fifinha, né? É o que tem, tá ligado? Porque não tem concorrência. A concorrência é ridícula. E, tipo, voltando a falar do Ultimate Team aqui, antes que eu. Só pra eu fechar um tópico aqui. Primeiro, não faz sentido nenhum pra mim, porque o meta do jogo muda totalmente. É tudo ali, é menos futebol. Não tem nada a ver com futebol. Se o FIFA se vende como um simulador de futebol, aquilo dali não tá longe de ser um simulador de futebol. Definitivamente, não é um simulador de futebol. É correria pra caralho. Caralho, o WhatsApp ficou aberto aqui. Aí é foda, né? Puta que pariu. Ah, quem me incomoda aqui. Foda-se, eu falei que não ia ter edição, mas enfim, é isso mesmo. O WhatsApp tocou aqui, foda-se. Mas é uma correria do caralho. Todos os jogadores têm que ser muito rápido. Não existe, sei lá, vamos colocar assim, você ter o Lewandowski no seu ataque, que todo mundo sabe que é um jogador extra classe do futebol mundial. O cara é, tipo, muito pica centroavante. Fazedor de gol pra caralho. E, pô, Lewandowski. Ponto. Ele não tá no meta do jogo porque ele não é rápido, tá ligado? Ele não, aí todo time tem o Pelé, todo time tem o Ronaldo Fenômeno, todo time tem um jogador que já aposentou, lendário, o Zidane, totalmente cheirado. Todo time tem cara 99, todo mundo corre pra caralho, todo mundo é tipo extremamente cheirado, todo mundo corre pra caralho e é muito habilidoso e acerta todos os chutes. Então, tipo assim, é muito sem. Sei lá, pra mim não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido nenhum. E o pior de tudo é que o nego gasta grana pra ter esses times melhores.
Então, por exemplo, eu não vou gastar grana. Definitivamente, pode ter certeza que eu nunca vou gastar grana com isso. Suponhamos que eu jogasse, né? Eu já não jogo, mas suponhamos que eu jogasse, eu não gastaria grana com isso. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Se eu não jogo, aliás, se eu não gasto grana com um jogo, o cara que gasta grana, ele vai ter, tipo, o Zidane melhor, é, vai ter um time melhor. Entende? E é desleal, porque vira um pouco de pay to win, né? Vira um jogo que se você tem como pagar pra ter melhor. ah, como é que eu falo isso? Pagar pra ter um time melhor, ou mais chances de vencer, porque seu time é melhor. E, cara, isso pra mim tá longe de ser o que eu quero de experiência de jogo de futebol. O que eu vejo como experiência de jogo de futebol, pra mim, eu quero uma coisa real, mais parecida com a verdade, mais cadenciado, sem correria, sem aquela loucura que é o FIFA lá e cá, 4-4, 5-6. Mano, não existe esses placares, é raro, entende? E assim, tem algumas coisas nesse FIFA 23. Eu não cheguei a jogar o FIFA 24, acho que ele, coincidentemente, acho que ele lança hoje, né? No dia desse vídeo, não lembro, mas, cara, o FIFA 23 que eu joguei recentemente tem algumas coisas que eu realmente gostei nele, tá? É, o gráfico do jogo tá muito bonito, apesar de muito mal otimizado, tá? Muito, muito mal otimizado, mas tá bonito. A, o gráfico de cabelo e de rosto, cabelo vocês sabem que é muito difícil de fazer em games. O gráfico de cabelo e de rosto tá muito bom, tá muito realista. Ah, torcida tá realista pra caramba, exceto uns estádios ali que eu vi que tinham umas coisas escrotíssimas. Eu não sei exatamente qual estádio que era, acho que era da Liga Alemã. Pô, tinha um. Enfim, não vou entrar muito no mérito disso, mas. Pô, parecia, sei lá, estádio de Play 2, tá ligado? É tipo, sabe quando tem tipo um bonequinho, só um palitinho assim? Enfim, tá, não é exatamente aqui que eu quero chegar, mas. O jogo tem ahn, os seus pontos positivos. O jogo realmente tem esses pontos positivos. E tem algumas coisas que mudaram no modo carreira ali, que eu achei interessante. A coisa de contratação, aquela coisa do mercado de transferências ali, tá mais real, tá mais legal e tal. Mas, velho, cara, não dá pra jogar o jogo, velho. Eu coloquei no modo, no nível que eu jogava, tudo bem, eu dei uma parada de jogar o jogo. Eu não, eu não joguei muito o FIFA 22. Cada vez eu tô jogando menos, né? Se é que você entende. Tipo assim, eu sou o fã que eu acordei pra vida, tá ligado? Aqui, ó. Aqui você tá vendo ali atrás, não vai dar pra ver minha câmera, mas aqui, ó, o cara entrou no time nosso, tá ligado? A gente vai ter quitado essa partida. O cara entrou lá, tá vendo? Minha câmera tá na frente, mas o cara, esse que tá com o símbolo azul em cima, ele é deles. Ele é do time deles, olha lá. E aí ele fica pedindo bola pro computador e ele fica tentando fazer gol contra. Porque o jogo buga, o jogo colocou ele no. Cara, isso é. Velho, isso é bizarro, o jogo deixar passar uma parada dessa. Isso é um erro absurdo, velho. Olha lá, o cara tá com a bola, a gente não consegue pegar porque é do nosso time. O cara do time deles não faz sentido pegar também porque é do time deles. E aí ele fica tentando fazer gol contra, fica tentando segurar a bola aqui, sacou? Bizarro. Sendo que tá com o nome do cara do nosso time. Mas é o cara do time deles, até o cabelo, enfim, ridículo isso aqui. Olha lá, a gente até quita, fala, mas vou quitar, foda-se, tá ligado? Porque, tipo, velho, não dá pra jogar. Eu lembro da gente frustradaço, assim, tipo, velho, que merda. A gente sabe, a gente joga Ultimate Team pra rir. O Ultimate Team que a gente joga é pra rir. A gente jogou o Ultimate Team, eu acho que 19, 20, não sei se 19 não, mas 20, 21, 22 e agora 23 jogou muito pouco. Tá vendo? Tem, sei lá, 10 jogos aí. Ah, a gente joga pra rir, porque é extremamente bugado, mas é muito, muito, muito bugado. Então a gente joga pra rir, porque é divertido, de verdade, é divertido, é engraçado. Porque parece tudo menos futebol. Tipo, é tudo ali, menos futebol. É, enfim, eu dei algumas palavras aqui sobre o FIFA. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar ainda. Provavelmente eu esqueci de algumas coisas que eu gostaria de falar, mas isso é o que eu acho do FIFA, tá ligado? Tipo, é, vamos ver o que a gente espera do 24. Eu quero ver o que o 24 vai ter agora que mudou de nome, né? EA FC 24. Eu não tenho expectativa nenhuma de melhora. Eu vi algumas gameplays, algumas coisas estão legais, outras nem tanto, mas
provavelmente eles vão mudar. Uma coisa que eu achei interessante, eu até queria ver quem já fez isso, por favor, comentar aqui embaixo, que é o seguinte. Eu vi a galera falando que vai jogar ou joga ultimamente o FIFA e tem como se mudar a velocidade do jogo. Eles colocam velocidade lenta e diz que fica mais real, fica menos aquela correria louca. Mas é lógico, né? Para jogar offline, né? Pra jogar modo carreira ou qualquer coisa nesse sentido. Quem já fez isso aí gostaria que comentasse aqui embaixo para ver se realmente faz sentido, se se fica melhor mesmo e tal. Eu quero testar. Eu não vou gastar dinheiro com FIFA, não esse ano. Definitivamente não vou, não vou mesmo. Se alguém quiser me presentear, beleza. Pelo que eu vi lá, parece que vai ter um modo carreira co-op, alguma coisa nesse sentido que eu quero ver. Parece interessante. Mas eu não vou comprar. Não vou comprar, não vou gastar dinheiro com FIFA, porque o FIFA 3, eu arrependi amargamente. Eu pedi refund na Steam, porque o jogo não rodava no meu PC. Na época eu não tinha a placa de vídeo que eu tenho hoje. Era uma placa de vídeo mais modesta. E o jogo não rodou, cara. Não rodou. Tipo, ficava com 30 de FPS. Tipo assim, não dava pra jogar. Não dava pra jogar. Era tipo. FIFA sempre foi um jogo super leve, vocês sabem disso. Acho que ele mudou alguma coisa na engine gráfica, eu não sei. O jogo ficou mais pesado graficamente do 23. O 22 é bem leve, super de boa. E o 23, cara, o 23 pra mim é o pior FIFA de todos. Tranquilamente. É o pior FIFA de todos. É muito ruim. A jogabilidade é esquisita. Cara, eu fui jogar. Eu fiz um modo carreira. Eu fiz um modo carreira de treinador com o Manchester United. É um time que eu gosto na Inglaterra. Eu falei, eu quero fazer o Manchester United voltar à era de ouro e tal, aquela coisa toda. Beleza. Cara, fiz lá, contratei, consegui contratar o Cristiano Ronaldo, Messi, trazer os caras pro. É até mais fácil, né, tirar eles de centros menores e tal. E o Manchester United tem muita grana e tal. E beleza, fui vendendo jogador, fiz um mercado legal, tava com um time bacana ali, Casemiro, não sei o quê. Time bom, velho, time legal, tava com uns jogadores interessantes e tal. E ainda tinha muito dinheiro em caixa pra queimar. Ah, beleza, aí eu joguei as partidas de pré-temporada e tal. Pô, tá legal, tipo assim, eu tava achando muito esquisita a gameplay, mas falei, ah, tá, talvez eu não acostumei e tal, beleza. Cara, fui jogar o a Premier League, né? Aí tava muito fácil, velho. Tava muito fácil. Eu falei, velho, não é esse nível que eu jogo. Com certeza não é, porque eu acho que eu fiz, sei lá, 7-0 ou 6-0 no Manchester City, uma coisa assim, tipo, num time grande, do Big Six ali. Aí eu falei, velho, tá, isso aqui não existe. Tá muito fácil. Eu quero ter um pouco mais de desafio, né, velho? Jogar fácil assim não tem graça. Aí, porra, falei, beleza, o que que eu posso fazer aqui? Aí eu pensei assim, falei, velho, tô eu acho que eu vou aumentar o nível. Tem um nível ali que eu não lembro exatamente qual que é, que ele já habilita aquela opção de limitar a IA de jogadores pro players. Obviamente eu escolhi não, né? Eu não coloquei essa opção negativada. Porque uma vez eu fiz isso e fica injogável, porque fica irreal, fica aquele jogador dando aquele cortinho de lado, aquela coisa assim, cara, é ridículo aquilo. É ridículo. Fica passando a perna em cima da bola assim. Cara, beleza, eu fui jogar no meu estádio, no Old Trafford, contra o Wolverhampton. Eu perdi de 8-0, velho. 8-0. Cara, era tipo assim, tudo deu certo, tudo bem. Talvez tenha um ponto aí que talvez eu desaprendi a jogar um pouco o jogo. Tava jogando muito Wing Eleven de Play 2 recentemente, joguei umas 40 horas. É outro mundo, é outro jogo, assim, muda da água pro vinho. Talvez isso possa ter me atrapalhado, talvez. Mas, cara, é difícil explicar porque eu não tenho nada gravado dessa gameplay. Cara, todos os jogadores são extremamente habilidosos. Todos. Os jogadores do Wolverhampton parece que eu tava jogando contra a França de 2018, tá ligado? Era tipo assim, todos os caras eram extremamente bons pra caralho. Os caras chegavam na minha área, tabelavam dentro da área e davam uns dribles cabulosos assim e botavam a bola no ângulo. Eu ficava assim, caralho, que porra é essa, velho? Tá ligado? Eu não conseguia chegar na área dos caras, tá ligado? Enfim, velho, assim, só pra finalizar agora, já tem 29 minutos de vídeo. Cara, meu sonho é ter um jogo de futebol muito bom, tá? Eu critico a EA
principalmente a EA, né? Nem por conta só do FIFA, por causa do The Sims também e outros jogos, a EA ela não tá nem aí pro consumidor. Ela mete a faca, ela roda, ela gira, ela sobe, desce. Mano, ela não tá nem aí pro consumidor. Definitivamente, ela pratica preços extremamente abusivos. Depois você olha e vai na loja oficial da EA, seleciona pra você comprar todos os últimos The Sims aí, com todas as expansões e me fala quanto que ficou. Vê se é normal você pagar isso num jogo, tá? Me fala aí, eu não vou falar o preço, não. Comenta aqui, eu conto que eu tô desse. Vê, não precisa nem de comentar, não. Só vê aí o quanto que fica esse valor surreal. Cara, e voltando aqui, eu só quero ter um jogo bom. Eu só quero que o FIFA seja um jogo foda pra caralho que eu falo. Velho, é isso. Eu não quero. Eu quero um jogo foda que eu vou jogar o dia inteiro, que eu vou ficar viciado, que eu vou fazer um modo carreira, que eu vou ficar pensando na parada quando eu for dormir. Eu quero fazer conteúdo, eu quero fazer live de FIFA, eu quero jogar FIFA pra caralho e fazer um modo. Cara, eu fiz um modo carreira no FIFA 23 jogador. Porque tem a opção, porque sempre foi monótono pra caralho. E aí agora tem a opção de se jogar só o highlight da partida. Cara, como é mal feito aquilo, cara. Como é muito mal feito. É muito mal feito, velho. O highlight você tem tipo 20 segundos. Acho que nem isso, velho. Tá ligado? Se você perde um pouco a bola, já acabou o lance. É isso. E tipo, às vezes tem uns lances que você tá muito em cima, você não tem o que fazer. Principalmente no começo, que seu cara é horrível. E. Desculpa, não tem o que fazer. Então é muito. A ideia é boa, porque realmente você consegue jogar. Cara, quem jogou o modo carreira mais do que 3 temporadas? Ninguém, né? Ninguém jogou. Pelo menos o jogador não, porque fica muito monótono. Você fica jogando jogo, e não muda nada e é isso, tá ligado? E aí essa questão do replay, ela é melhor porque não é replay, né? Highlight. É melhor porque se passa muito rápido, né? Você consegue jogar a partida com 5 minutos. Só que ao mesmo tempo é mal executado. A ideia é boa, mas é mal executado. Porque você tem um tempo muito curto de reação. Então, tipo, uma coisa que era pra ser tipo facilitador do jogo pra você poder, como é que eu explico isso, velho? Porque tipo uma partida inteira dura o quê? Sei lá, 15, 20 minutos, não sei. E, cara, você não quer jogar a partida toda, ele vai te colocar só os highlights, os melhores momentos da partida pra você tentar ali. Tem uns ali que, tipo, mano, não tem aí, tem uns que fica bugadaço. Eu lembro que ele começava. Sempre um bug ali, que eu não lembro exatamente o que era, mas tinha um bug ali que não era legal, mas enfim, vocês entenderam. O FIFA é um declínio assim que não dá pra entender, sabe? O jogo ele eu não sei o porquê que o jogo piorou tanto. Eu queria entender o porquê que o jogo caiu tanto, porquê que a franquia ela foi tão esquecida, tá ligado? E tá, tem gente que reclama porque tem mulher no jogo e tal. Cara, pra mim não muda nada porque eu não jogo, pra ser sincero. Acho que eu joguei a primeira vez quando teve uma partida de feminino e só pra ver como é que era e obviamente não muda nada. Tá aí, tipo, pra mim não faz muito sentido, mas cara, foca na gameplay aí, foca na gameplay. Faz a coisa ser real, vocês têm tecnologia suficiente, dinheiro suficiente, quase que infinito pra fazer uma coisa boa, pra fazer uma coisa real. Até hoje a bola passa dentro do pé do cara, velho. Não faz sentido. Cara, isso era aceitável em 2011. Era aceitável em 2013. A gente está em 2023. Teve tempo suficiente para corrigir isso. Até hoje o cara vai dar o drible e a perna dele entrelaça. Tá ligado? Até hoje tem muitos bugs no jogo. Tá ligado? Aí, pô, coloca aquela coisa de super chute ridícula, tá ligado? Que dá um zoom horrível, horroroso, nada, sabe? Aí fica dando uns dribles totalmente reais, o jogo fica extremamente real, muito real. Tipo, todo, sei lá, o Piquet sabe da lambreta, tá ligado? Tipo assim,
Enfim, galera, esse aqui já tá ficando enorme o vídeo. Eu tenho mais coisa pra falar de FIFA aí. Se eu puder, eu ficaria falando 1 hora aqui. Já deu 35 minutos de vídeo. Se você gostou, é, clica aí. Se você, o que que você achou do vídeo? Você comenta aí se você achou legal, se você não achou legal, se você concorda comigo, se você não concorda comigo. Vamos comentar aí, a gente vai trocando ideia nos comentários. Se você achou pertinente meus comentários, manda aí para algum amigo, um grupo seu de videogame, de FIFA, o grupo dos amigos, da galera que jogava FIFA, enfim. É, sei lá, vai que alguém concorda comigo, entende? Eu só queria, sei lá. É porque agora tá todo mundo falando de FIFA e eu fico assim, cara, sério, esses não acordam pro jogo, não? Enfim, é, queria agradecer a todo mundo que viu aí até agora e valeu. Eu vou tentar trazer vídeos mais assim, tá? Mais rápidos assim e tal. E eu ainda não tenho temas, assim, não pensei em temas, mas eu vou tentar fazer algumas coisas assim, tipo, que vai dar pra postar rápido, assim, sem eu ter que editar muito, sem ter que eu abrir o Premiere, editar, exportar, e sabe? Então, tipo assim, gravou, já joga pro YouTube lá e faz uma thumbnail e tá tudo certo, sacou? A minha ideia vai ter esse quadro, assim, que eu vou chegar e falar sem gastar muito tempo com edição e etc. Como os outros vídeos já são assim. Fechou? Um forte abraço e até mais.